Então, aqui voltando aos slides, a gente tem o sigilo temporal assinatura do Trickster. O que é o Trickster, caso você não saiba? Trickster também é uma palavra que Jung forjou, né? Que é basicamente aquele arquétipo do bobo da corte, aquele que é o arquétipo do malandro, né? Então, por exemplo, você tem o Exu, que é esse arquétipo do Trickster, você tem, por exemplo, o Saci, né? Que também é essa ideia do trickster, é aquele que é o malandro, sabe? O Loki, que a gente assiste no filme lá, o Loki, aquela coisa que engana, que é o malandro, ela até fala a verdade, mas através de mentiras, está sempre iludindo, enganando, e isso está na energia do 1º de abril hoje, que é o dia da mentira, né? O trickster, ele é o rei da trapaça, da mentira, da enganação. Ele tem o lado positivo também, ok? Todas essas energias, ela tem as polaridades. Então, quando eu falo ali do Exu, né, tudo isso também tem um lado positivo. Mas aqui eu estou mostrando o lado negativo, da trapaça, da mentira, disso tudo. Tá? A missão Artemis 2 está cravada para 1º de abril de 2026, a data de hoje, o infame dia da mentira. Tá? O arquétipo na psicologia analítica, o trickster, o trapaceiro, conta a verdade através da ilusão e ri da ignorância humana. Tá? O deboche, lançar a missão que sela a era da ilusão emocional exatamente no dia da mentira, é uma assinatura invisível, um deboche escancarado. Então hoje que está selando é, é, essa visão, fechando a estrutura patriarcal para uma estrutura matriarcal que negativa, né? Que é manipuladora da emoção, justamente no dia do trickster, o manipulador, aquele que engana. Então é essa a ideia arquetípica por detrás desse lançamento, né? A parte toda, por isso que escolheu esse dia, não só por isso, a gente vai mostrar outras coisas aqui. O roubo do tempo juliano versus o gregoriano. O sequestro biológico do ciclo solar. O calendário juliano solar biológico, equinócio da primavera, fim de março, ano novo biológico, né? Sincronia natural, expansão, vida, renascimento, tudo mais. E o calendário gregoriano, vou explicar tudo isso, tá, gente? Lua, tá? Então aqui começou em 1582, 1º de janeiro, o auge do inverno no hemisfério norte, inércia, tempo da morte, governada por Saturno. Bom, vou explicar isso aqui. O que acontece? Por que 1º de abril é considerado o dia da mentira hoje? Você pesquisar aí, você vai ver que 1º de abril fazia parte do início do ano no calendário anterior ao nosso, tá? Que é o calendário juliano. Esse calendário juliano, o começo do ano era mais ou menos no final de março e o 1º de abril, pegava o 1º de abril ali. Ali por quê? Porque ali era o solstício de verão, né? No hemisfério norte, ok? Para nós é outra coisa, o solstício de inverno. No hemisfério norte era o solstício de verão. E aí, quando acontecia o solstício de verão, tinha um festival de 11 dias. Por que 11? Porque é o portal de uma transição de um ano para um outro ano. Basicamente das trevas para a luz. Do inverno rigoroso que a parte do hemisfério norte tem, para o começo da vida, começo da primavera, onde as coisas iam crescer, a vida ia renovar. Então era feito um festival, uma festa, uma comemoração de 11 dias, um portal 11, para sair desse ciclo de morte, que é o que representa toda a parte do inverno, né, a morte da natureza, para a vida, que é a primavera. Para nós aqui do hemisfério sul, isso não tem tanto sentido, porque a gente não tem esse congelamento, esse frio rigoroso. Mas no norte isso era muito poderoso. Então, 1º de abril era mais ou menos a época da primeira lua cheia da primavera, que é o caso de hoje. Hoje é a primeira lua cheia da primavera, do hemisfério norte, ok? Aqui a gente ainda falta 3 dias para a lua cheia.
no hemisfério norte, que é onde a missão está sendo feita. A missão Artemis, lá nos Estados Unidos, no hemisfério norte, é o primeiro dia de lua cheia, uma representação de Artemis, e esse era antigamente no calendário juliano a época do começo do ano. Porém, o Papa Gregório, ele mudou esse calendário. Ele passou o 1º de janeiro para ser o primeiro dia do ano, ok? E a gente entrou no calendário gregoriano. E aí as pessoas que continuavam comemorando em março e 1º de abril começaram a ser ridicularizadas. Começaram a tirar sarro delas, falando que elas eram tolas e bobas, e fazendo piadas sobre elas. E aí isso ficou famoso, isso se passou para os outros países, e a gente tem aí a origem do dia da mentira, a dia do tolo, o dia do bobo, que é o 1º de abril. Mas na verdade era o dia certo, porque veja bem, quando você muda no hemisfério norte a data do primeiro ano, primeiro dia do ano, para janeiro, você coloca o primeiro dia do ano bem no auge do inverno, bem no auge da estagnação da natureza. O auge do inverno é a estagnação da natureza. Toda a vida biológica lá no hemisfério norte, ela está estagnada, ela está em hibernação, ela está simbolicamente morta. E você vai iniciar um ano justamente na energia da natureza morta. É por isso que muitas pessoas, ao começar o ano e fazer planos, esses planos acabam não dando certo. Porque elas começam um plano quando a natureza, a energia do planeta está em estagnação, está em hibernação. As coisas não vão dar certo. Aí entra a prisão de Saturno. Você está preso dentro do tempo de estagnação do auge do inverno. E é por isso que é tão negativo essa data. Okay? E é o que a gente vive hoje em dia. Tá? Então, o calendário juliano ele era mais conectado com o ciclo da natureza. E o calendário que a gente vive hoje, gregoriano, ele está o oposto disso. Tá? Ele faz uma oposição. Ele começa o ciclo exatamente no momento de maior estagnação do ciclo da natureza. Okay? Então, isso é um grande problema.